Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lara Roberta e hoje nós daremos início a um novo conteúdo, tá? Nas nossas aulas de gramática, que são sobre as orações subordinadas substantivas, tá? Está lá disposto no módulo 18 do caderno 3 da apostila. Lá, o autor ele discute sobre as orações subordinadas substantivas e adjetivas, tá? Eu optei por fazer uma divisão, tá, nas videoaulas, para que não fique cansativo. Então, eu vou falar primeiro aqui sobre as subordinadas substantivas e depois eu volto em uma outra videoaula para falar sobre as adjetivas. Mas, para início de conversa, né, eu questiono vocês. O que são as orações subordinadas, tá? Então, só relembrando, né, que nós já estamos terminando o nosso módulo, né, sobre as orações coordenadas, né, e a gente consegue entender que as orações subordinadas são aquelas, né, que elas dependem uma da outra, né, para ter sentido, né, uma não tem sentido independente da outra, ou seja, elas são dependentes. Bom, até aí tudo bem. Mas então, quando a gente coloca, né, esse acréscimo aí de substantivas, o que isso quer dizer? Então, o que são as orações subordinadas substantivos? Vamos ver o primeiro exemplo, depois eu coloco para vocês o conceito, né, trazido pelo autor de vocês. Olha aí, quando eu digo, é importante que tenhamos sonhos, certo? Olha, é importante, tem o quezinho aí, tá? Que é uma conjunção, que tenhamos sonhos. Então, aqui eu tenho duas orações, certo? Eu tenho é importante, a primeira oração, que tenhamos sonhos, uma segunda oração, tá? Porque ambas aí têm verbos, né? O verbo aqui é verbo ser, né? E tenhamos o verbo ter, tá? Então, quando a gente vê aqui essa oração, a gente vê é importante o quê, né? E aqui, que tenhamos sonhos. Então, essa oração, tá? Ela vem aí subordinada à primeira, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, tá? De oração subordinada substantiva, tá? E isso ocorre por quê? Porque as orações subordinadas substantivas, elas vão estar, né, ligadas por uma conjunção integrante, que é o quê? Elas vão, né, estabelecer função sintática, ou seja, elas vão ter, né, essa relação aí, essa função dentro do texto. E sempre, né, vai ter aí essa oração que vai estar ligada à oração principal, certo? Que é essa oração aqui, né, que não tem a presença junto dela da conjunção. Então, isso se classifica como por ser uma oração subordinada substantiva, né? Ela vai exercer, então, aí uma função sintática. As orações subordinadas, elas podem, né, ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, tá? Por enquanto, nós vamos estar estudando aí só as duas primeiras e nessa videoaula é somente as substantivas. Olha, então aqui esse conceito, né, está aí no livro de vocês, que o autor coloca que as orações subordinadas substantivas, elas desempenham papéis sintáticos, tá, comuns a substantivos, tá, o que permite em muitos casos que a substituição, tá, da oração pelo substantivo ocorra sem prejuízo semântico, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Tá? Que a oração, né, subordinada substantiva, ela possa, tá, ser substituída por um substantivo, tá? De modo que não vai haver aí prejuízo no sentido, que o sentido vai se permanecer. Então, agora nós vamos ver isso daí, tá? Como isso pode ocorrer porque nós vamos ver as classificações, tá? Porque as subordinadas substantivas, elas se classificam, tá? Em alguns subtipos. Vejam aí, a classificação delas, tá? Nós podemos ter aí oração subordinada substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, predicativa, completiva nominal e apositiva. Então, vamos ver separadamente, né, o que constitui cada uma dessas orações, tá? Então, quando a gente fala em oração subordinada substantiva objetiva direta, o que a gente relaciona? Que é uma oração, tá? Onde o complemento, certo? A oração
subordinada à oração principal, ou seja, a subordinada substantiva, ela vai estar ligada ali, né? Ela vai ser um objeto direto que vai estar ligada, né? Diretamente ao verbo, ou seja, não vai fazer uso de preposição. O que é o objeto direto? Complemento que se liga diretamente ao verbo sem uso de preposição. Então, é isso que vai ocorrer. Veja aí quando a gente diz, ó, desejamos que a nossa vizinha seja simpática conosco. Então, aqui nós temos, né, aí duas orações, ó, desejamos, certo? Ó, quem é o sujeito aqui? Quem deseja? Nós. Então, aí nós desejamos que a nossa vizinha seja simpática. Então, vejam aqui, ó, nós separamos aí antes do que, porque o que é a conjunção integrante, certo? Que faz a ligação entre a segunda oração, que é a subordinada, tá? A primeira. Então, ela é objetiva direta, por quê? Porque está ligando aí, né, a segunda oração ao verbo desejar, sem o uso de preposição, ok? Agora, a subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Vai ser o contrário da que nós vimos anteriormente. Por quê? Porque ela vai estar ligada ali ao verbo, tá? Com o uso de preposição. O que é o objeto direto? Se liga ao verbo com o uso de preposição, pelo uso de uma preposição. Então, vejam aí. Gosto de que me tratem com carinho. Olha, aqui, tá? Tem gosto, aí tem a primeira oração aí, né? O verbo. Eu gosto. Eu gosto de que me tratem com carinho e respeito. Eu gosto, olha aqui, ó, tem a conjunção integrante, né, que vai ligar aí a oração subordinada substantiva à primeira, tá? E aqui, ó, esse de, tá? Ele é a preposição, ele é uma preposição que vai classificar essa oração como subordinada substantiva objetiva indireta. Então, por que ela vai ser classificada assim, tá? Ela é uma oração subordinada porque elas não têm sentido completo, né? Elas são dependentes uma da outra, tá? Elas vão ser objetiva e vai ser objetiva indireta, tá? Porque essa oração aqui está sendo ligada a essa, né? Pelo uso da preposição de. Faz esse uso da preposição. E é substantiva porque expressa, né? Faz aí expressa uma função sintática, exerce uma função sintática, ou seja, tem uma função aí, né? Dentro da língua, dentro do texto, tá? Agora, quando nós vemos aqui oração subordinada substantiva subjetiva, tá? É quando nós podemos perceber, tá? Que o sujeito, tá? Ele pode ser alterado, tá? Por isso, nisso ou disso, tá? Então, vamos ver aqui. Novamente, a gente separa, então, as duas orações. Olha, é importante, primeira oração, tá? Primeira aí. E que todos tragam seus respectivos documentos, a segunda oração, certo? Então, quando a gente diz, ó, é importante isso, certo? A gente pode trocar todo esse restante aqui, tá? Da oração por isso. Então, se a gente fala também, ó, isso coloca, né, na ordem correta, isso é importante. Então, a gente pode fazer essa alteração, tá? Para sendo assim, né, o sujeito. Então, é o que, né, o autor vai definir lá, que nós vimos aí lá no começo, no conceito, né, desempenham papéis sintáticos, né, e permite que, em muitos casos, essa substituição ocorra. Então, quando há essa possibilidade, certo? E, né, esse complemento, ele é o sujeito, tá? Então, ela vai ser substantiva subjetiva, ok? E é subordinada porque está ligada aí à primeira, tem a conjunção integrante e é substantiva porque exerce função sintática. Na sequência, oração subordinada substantiva predicativa. Olha, nosso maior medo é que tudo seja esquecido por elas. Vamos separar novamente. Nosso medo é, primeira oração, que tudo seja esquecido por elas, tá? Nosso maior medo, aí aqui a gente pode substituir por esse. Nosso maior medo é esse, certo? Agora, aqui nesse caso, tá? O que tudo seja esquecido por elas, tá?
faz uma classificação, tá? Ao nosso medo, certo? Nosso medo é esse. Então, quando a gente fala predicativa, tá? É porque todo esse restante aqui, que tudo seja esquecido por elas, é classificado como predicativo do sujeito, certo? Então, se a gente também dizer, né, nosso medo é esse ou esse é nosso medo, tá? Então, esse passa a ser, né, o predicativo do sujeito, ok? Então, são esses tipos de alterações aí que o autor fala, né, que pode ser realizada nas orações, sem, né, que destrua, né, o seu sentido, né, que ocasione sentidos aí diferentes, né, e incoerentes. Agora vejam aí, oração subordinada substantiva completiva nominal. Olha, tenho muito receio de que tais falhas permaneçam em evidência. Nós estudamos também o que é o complemento nominal, né? Tem o complemento verbal e o complemento nominal. O complemento nominal, ele vai, né, estar ali para ligar o sentido, né, completar o sentido de um nome, né, que não tem uma significação completa. Então, olha aqui, tenho muito receio de que tais falhas permaneçam em evidência. Então, um receio aí, né? Olha, então isso daqui, ó, que tais falhas permaneçam em evidência, né? Está completando o sentido aí da palavra, né? Tenho muito receio. Tenho receio de quê? Que tais falhas permaneçam em evidência. Então, todo esse restante aqui, né, completa o sentido de receio, tá? Aqui a conjunção integrante, então, por isso ela é classificada como uma completiva nominal. E quando nós vamos aí para a última, né, oração subordinada substantiva apositiva, tá? Faz relação lá no aposto. O aposto não é um termo acessório da oração, que nós vimos também, que serve para, né, especificar, explicar, dentre outras questões lá, que nós vimos também no módulo anterior, né, que nós estávamos estudando antes das orações coordenadas. Então, vejam aqui, ó, torci muito por essa proposta, tá? 2 pontos, que comprassem tudo por $100 mil, tá? Então, quando ela é apositiva, tá? Ela serve, então, né, para explicar, certo? O que vai vir dito aí na oração, né, principal. Então, aqui, oração principal, torci muito por esta proposta, conjunção integrante, e aqui se separa, né, as duas orações. Então, aqui, que comprasse tudo por $100 mil. Então, está explicando, tá? Então, vai ser uma oração subordinada substantiva apositiva, certo? Então, esses exemplos aí estão no módulo de vocês. Vocês, por favor, voltem lá no livro, tá? Acompanhem a minha explicação, leiam, tá? Anotem as dúvidas para que a gente possa estar fazendo mais discussões na nossa aula online. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e muito obrigada. Até a próxima!